Malha fremas, né? Eu tô com a situação. Olá! O mês de abril começa com uma comemoração importante, o Dia Mundial do Autismo, no dia 2. A data foi escolhida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 18 de dezembro de 2007. O objetivo é alertar a sociedade e governantes sobre o transtorno, ajudando a derrubar preconceitos e trazendo esclarecimentos. Para falar mais sobre isso, estão aqui no estúdio Leonardo Maranhão, psiquiatra especialista em autismo, Andréa Du, advogada, e Luciene Fonseca, coordenadora do Cantinho das Crianças. Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui com a gente no estúdio. Queria começar com o Leonardo explicando o que é o autismo, o que é o transtorno. Então, Carla, o transtorno do autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, o indivíduo quando nasce, o bebê quando nasce, ele vai tendo o desenvolvimento neurológico ao longo dos meses e anos de vida, e o autismo, ele interfere nesse desenvolvimento de algumas áreas, que são a área da comunicação, que é a fala, a linguagem e comunicação, que são a parte social, né, a interação interpessoal e social entre as crianças da mesma faixa etária, e com relação ao comportamento, que tem um padrão restritivo e repetitivo e também com a presença de estereotipias. Então, essas alterações é que formam a definição do que é o transtorno do autismo. É fácil identificar? Nos primeiros meses, anos de vida? Então, não é fácil. Não é fácil. Infelizmente, não é fácil. O bebê, ele passa por muitas mudanças nesses primeiros anos de vida. As alterações naturais, assim, normotípicas, são muito frequentes e difíceis de acompanhar. Às vezes ele está atrasado um mês, outro está adiantado um mês. E isso é muito comum. Os meninos são um pouquinho mais atrasados na linguagem que as meninas. Então, para você realmente firmar um diagnóstico, já que ele é um diagnóstico que é feito clinicamente, através da observação dos sinais e sintomas, ele é muito difícil. E também existem outros transtornos orgânicos, transtornos neurológicos, transtornos outros associados que mimetizam, que se parecem com o autismo. Isso faz com que seja mais difícil ainda se fazer o diagnóstico. Mas mais do que fazer o diagnóstico no primeiro momento, é importante você identificar as crianças que estão sob risco ou suspeita do diagnóstico e já iniciar um tratamento de intervenção e estimulação para essas crianças. Então não é fácil, mas é importante que se identifique o quanto antes. Exatamente, Carla, exatamente isso. Se você tem um bebê que tem algum tipo de atraso, que você está levantando alguma suspeita, é importante você levar a um médico que tenha uma experiência e que possa te orientar, já que o diagnóstico, às vezes, na grande maioria das vezes, até é feito com um acompanhamento dessa criança. É importante a gente afirmar que cada vez mais os quadros, existe uma tendência que os quadros têm sido cada vez mais complexos e de difícil diagnóstico. Os quadros clássicos, que qualquer um, de forma geral, identifica os sinais e sintomas, eles estão cada vez sendo menos e menos e menos frequentes. Então isso faz com que, se você tem na família pacientes com transtorno mental, se você tem um histórico positivo, se você tem um bebê que seja um bebê, o primeiro bebê, é importante que você, por cuidado mesmo, por preciosismo, você leve para uma avaliação, e isso não vai te custar nada mais do que meia hora, uma hora do seu dia. Isso vai ser de suma importância para o desenvolvimento dessa criança. A gente vai aprofundar já sobre a genética e os sintomas. Claro, claro. Eu queria que a Andréa agora contasse a história dela. A gente estava aqui, o Leonardo estava falando e a Andréa estava assim, ó, concordando com a cabeça. Por que isso? Eu queria que você contasse um pouquinho da tua história pessoal. Seu filho ou filha? Minha filha. Sua filha é autista, é Minha isso? filha Andressa, ela tem 10 anos. Ela foi diagnosticada com 2 anos e meio, inclusive pelo próprio Dr. Leonardo. E o que ele vem falando, né, o que ele falou é geralmente... Quanto mais simples o caso, mais difícil de ser diagnosticado. Antes de conseguir ter o diagnóstico dela, eu tinha passado em 3 outros profissionais, que um dizia, olha, isso é problema da mãe, que é muito... que você quer ter resposta muito rápida. O outro, você assim, é um problema na linguagem. Quer dizer,
quanto antes, na verdade, todo o avanço que a Andressa tem hoje, com 10 anos, foi graças a um diagnóstico precoce e a um tratamento adequado, coisa que a maioria das pessoas no Brasil, infelizmente, não tem. O que você notava e o que te levou a procurar esses profissionais, né? Quais foram os comportamentos da Andressa que te chamaram a atenção? Você falou, eu vou procurar um profissional. E aí você, como dizem, bateu cabeça um pouco, né? Isso. Eu queria que você me contasse isso, o que te levou a essa procura. Então, a primeira questão com a Andressa é que ela não falava. E eu sabia que ela escutava, porque cada vez que ela ouvia algo que ela gostava, ela ia para frente da televisão dançar. Mas a primeira coisa que chamou a atenção nela foi a ausência da fala. Então, depois que eu comecei a entender o autismo, eu entendi que ela já tinha sinais de autismo desde 6 meses de idade. Então, ela não mantinha contato visual, ela era uma criança que não gostava que ninguém pegasse no berço, ela gostava de ficar sozinha, dormia muito pouco. Mas o que chamou a atenção mesmo no atraso do desenvolvimento dela foi a ausência da fala, que aos 2 anos e meio, ela não falava ainda. Isso que te levou a procurar uma ajuda profissional. É o que leva, na verdade, a maioria das famílias de autistas com graus mais leve, que levam o primeiro sinal, geralmente, é a ausência da fala. Você falou uma coisa interessante, eu acho interessante, e infelizmente acredito que aconteça com frequência, da mãe ser a culpada, né? Alguns profissionais de saúde, mas a mãe não incentivou, mas tem isso também? Existe. Apesar de já Antes essa desse teoria... diagnóstico ali, o médico de repente coloca a culpa na mãe, diz que não é nada. Infelizmente, ainda, apesar dessa teoria ser uma teoria já antiga, da década de 70, da mãe geladeira, o reflexo e sequelas disso ainda vem até hoje. Muitos colegas, infelizmente, acreditam que a mãe não estimule o suficiente a criança, ou é uma mãe nervosa e ansiosa, que não presta atenção devida na mamada, não troca olhares e carinho, e não estimule ela a conversar com ela. A grande verdade é que, desde que a mãe, a mulher já sabe do diagnóstico da gravidez, né? Ela deveria já estar conversando com a barriga e estimulando. O ouvido, né, o sistema auditivo, é o primeiro a ser formado. Então, o bebê já nos 4 meses de vida, aproximadamente, ele já é capaz de escutar ruídos e sons. E atualmente as gestações não são planejadas, as mães têm pouco tempo para poder conversar com a barriga e curtir o bebê, e muitas vezes elas sabem que estão grávidas lá com o 5º, 6º mês, enfim, usam várias substâncias. Mas falando sobre tudo isso, é que a gente mostra que alguns profissionais realmente acabam atribuindo ao fator mãe ao atraso a princípio. E depois eu posso falar um pouco mais que, apesar de ser essa questão da fala, a não fala ou não falar ser um dos principais queixas e que buscam ajuda ou avaliação, não é o ponto principal do autismo. Vamos falar um pouco então com a Luciene, que está quietinha. Eu queria que você contasse a sua história. Seu filho, né, tem o transtorno, é isso? E também você, assim como a Andrea, fundiu ali a sua vida de mãe com a de profissional e trabalha com isso, né? Como é que foi essa descoberta do seu filho? Há quanto tempo foi? Ele vai completar 7 anos agora em maio. Ele teve o diagnóstico com 2 anos e 4 meses. Na verdade, eu não percebi, porque eu acho que para a mãe também é difícil você aceitar que o seu filho está regredindo em algumas coisas. Então, para mim estava tudo bem, porque independente do comportamento dele, eu entendia tudo. E meu pai sempre estava me alertando. O Pedro não está desenvolvendo igual as outras crianças. Fulana de tal já está falando muito. O Pedro não fala, ele parou. Eu entro aqui na tua casa, ele não olha para mim. Sua mãe entra, ele não corresponde. Ele chora demais, sabe assim? Daí teve uma reportagem, e depois dessa reportagem, era tudo aquilo que tudo que meu pai tinha falado para mim. Você assistiu a reportagem? Eu assisti. E aí você lembrou de tudo que o avô falava? Exatamente. Na segunda vez que passou, foi exatamente aquilo, assim. Daí eu já queria, na segunda-feira, assim, já procurar um diagnóstico naquele dia, porque daí eu tinha certeza. Na verdade, eu sentia algo de errado, mas eu não queria, eu acho que assumir. O que você sentia? Que realmente ele não era igual às outras crianças. Na minha gestação, eu achei que ele ia nascer com síndrome de Down. Só que não deu nada nas ultrassom, ele nasceu perfeito ali, aparentemente. Só que o problema é neurológico, né?
E eu acabei que não percebendo os comportamentos dele. Daí foi que a gente correu. Eu vi a reportagem, daí eu comecei a ligar para um, para outro, professores e médico. Fui atrás de uma avaliação. Nessa avaliação, eles olham o comportamento da criança. Daí eu fiz 2 avaliações, para me tirar mesmo da dúvida. Daí era aquilo, era autismo. Então, você quis uma segunda opinião? Eu quis. Embora aonde eu fui fazer a avaliação, não tinha que eu tivesse dúvida. Eu já saí de lá consciente que era autismo, mas daí eu queria ter mais uma certeza ali que era mesmo. Daí deu o autismo e a partir do momento que eu tive o diagnóstico dele, e assim, foi uma terapia atrás da outra. TO, fono, psicóloga, fisioterapeuta sensorial, terapeuta sensorial e estimular ele ao máximo. Isso que, na verdade, segundo a Andréa, faz a diferença depois, né? Exatamente. Porque aí mostra uma capacitação dessa criança, né, muito maior, porque o diagnóstico foi precoce, né? Dá para você trabalhar todas essas habilidades. É isso mesmo, doutor? É exatamente isso, exatamente isso. É como se você tivesse atrasado para um compromisso e quanto antes você perceber que está atrasado e mudar a sua rota, mais rápido você vai chegar. E aí, o que é necessário? Começou a fazer TO, queria que a gente falasse sobre essas terapias todas, né, que são feitas e que ajudam nesse desenvolvimento, né? O que a sua filha passou a fazer, Andréa? Bom, ela passou a fazer fonoaudióloga para ajudar a desenvolver desde a pequenininha? fala, desde pequena. Passou a fazer terapia ocupacional para desenvolver a parte sensorial, a psicóloga para ajudar na questão do comportamento e a psicopedagoga para ajudar na questão da alfabetização ou na questão pedagógica. Seu filho também? Também. Praticamente as mesmas terapias, né? Hoje a única coisa que ele faz a mais é a ecoterapia, mas a semana inteira tem a terapia. E essas atividades todas, né? Agora pergunta para as mães, eu vou começar com a Luciane, realmente você sente que proporcionou um desenvolvimento para ele muito melhor do que se esse diagnóstico tivesse vindo mais tarde? Ah, com certeza. Ele é outra criança, porque eu sei que o cérebro dele, assim que eu tive o diagnóstico, a gente enfia a cara no computador e lê e vai lendo os livros, eu sei que o cérebro dele precisava de estímulo. E o estímulo que ele teve ali foi o fundamental, com as terapeutas especializadas no autismo. Não é qualquer terapeuta que a gente pode levar também, senão não vem o resultado. Então ele teve o resultado. Hoje ele fala, ele brinca, ele se comunica, ele dá beijo, ele dá abraço, corresponde a tudo. Ele conversa comigo, tem uma comunicação, tem um contato visual devido às terapias. Doutor Leonardo quer falar alguma Eu coisa? queria falar, ela falou da parte sensorial, e a parte sensorial é extremamente importante. Cerca de 95% das crianças têm algum distúrbio sensorial, uma desordem sensorial. O que é isso, a desordem sensorial? É justamente os órgãos sensoriais que são a visão, a audição, o olfato, o tato e paladar estarem alterados. Então, por exemplo, a audição, ela ser hipersensível, qualquer ruído, a criança põe a mão no ouvido e tenta se proteger, ou a luz, a luminosidade direta faz com que eles se cansem e ofusca e pode dar enxaqueca. E cerca de 70% a quase 95% das crianças têm esse tipo de desordem. Alguns pesquisadores, eles pensam até em fazer isso como se fosse um traço. Um possível traço de se uma criança tem uma desordem sensorial, vale a pena você investigar se ela também tem autismo. E quem faz esse tipo de avaliação e organização sensorial é um terapeuta ocupacional especializado em autismo, que vai fazer uma avaliação sensorial da criança e observar o que está alterado e indicar quais são os tipos de exercícios a serem realizados, de terapias a serem realizadas. Isso é extremamente importante e muitas vezes a gente acaba subvalorizando esse profissional em alguns municípios. Por isso que eu me tocou a falar. Tem que ser valorizado. Sim, muito. Nós temos um exemplo, eu faço parte eu coordeno um grupo de mais de 300 famílias no Alto Tietê, onde nós acolhemos e orientamos as famílias de autista. Então, falando na questão da terapia ocupacional, tem um rapaz que faz parte do grupo, que é autista. A mãe precisava alimentá-lo, higienizá-lo, barbeá-lo. Com 3 meses de terapia ocupacional, ele passou a se alimentar sozinho. Então, imagina se esse indivíduo, se essa pessoa tivesse tido a condição que o meu filho, que o da Luciane teve, de muitos outros tivessem, de ter um terapeuta ocupacional desde o começo ali da primeira infância, quer dizer, a independência
seria outra. Quer dizer, com 3 meses, uma vez por semana de terapia ocupacional, ele passou a se alimentar sozinho. Então, imagina, só para ter uma ideia de como realmente, do benefício das terapias para os autistas. Eles ganham autonomia, né? Ganham autonomia. E para a família, para os pais, isso é uma alegria muito grande, né? Com certeza. É fantástico. Essa autonomia, eles terem, né, todas as condições ali de fazerem por si, enfim. Porque qual é o medo dos pais, né? Nós não somos eternos. Então, a ideia é que os pais se vão, né, vão antes do que os filhos. Quem vai cuidar dessas crianças? Que na verdade vão ser adultos. Então, quanto maior o nível de independência deles, acho que com mais tranquilidade, né, nós podemos envelhecer. Essa é a grande questão aí das mães, a grande aflição das mães de pessoas com autismo. E geralmente essa relação mãe-filho, né, independente do transtorno ou não, ela é muito mais estreita. Então sempre o filho, mesmo não tendo o transtorno, principalmente os autistas, ficam mais sob os cuidados da mãe, né? É a mãe que está mais presente nesses momentos, né? Sim, isso quando eu sou advogada, então vou te falar na questão jurídica. Isso quando a maioria dos pais não vão embora. Geralmente quando se tem um filho com alguma deficiência, seja ela o autismo ou qualquer outra, geralmente os pais abandonam a família. Então a maioria das famílias que nós percebemos, que nós acolhemos, a maioria os pais não estão mais com as mães, pouco dão pensão alimentícia e as mães têm que aí superar a fase do luto, que, né, a aceitação do próprio diagnóstico, cuidar daquela criança e ainda pôr o que comer dentro de casa. Então a maioria dos pais não aceitam as deficiências dos filhos. E falando dessa mãe, né, que acaba ficando sozinha, né, nos cuidados com esse filho, todas essas terapias necessárias que a Luciene fez, que a Andréia fez com os filhos, fazem ainda, elas são cobertas ou também tem um custo e muitas vezes um custo alto para essa mãe que acabou ficando sozinha? São três classes de terapia. Tem as particulares, que podem ir de 6 a 8 mil reais por mês. Tem as que são cobertas pelo convênio, que na maioria dos casos também tem várias recusas, mas através de medidas judiciais você consegue a cobertura. E há aquelas que são oferecidas pelo SUS. Mas qual que é a grande realidade, né, que a gente percebe nos diversos municípios? Que a criança fica 2 anos na fila de espera por um fonoaudiólogo. Então, todo aquele tempo precioso que ela teve o diagnóstico precoce, ela perde na fila da terapia. Então, as mães, qual que é a grande questão? O autismo passou a ser considerado no Brasil deficiência em 2013. Então, nós não temos... praticamente, né? Pensando em Brasil, né? Essa mãe que você atende, que o filho dela já é adulto, que ele aprendeu a se barbear, com certeza ele já é um adulto e para um reconhecimento que veio agora? Que veio agora, há 5 anos atrás. Então, não existem políticas públicas para autismo no Brasil. Posso falar para o Brasil que nós temos contato com mães de todo o Brasil. Então, essas terapias, não adianta você ter um diagnóstico precoce se você não tem para onde encaminhar essas crianças para terapia. Se você não tem a condição de encaminhar essas crianças para a escola regular. De você não ter um pessoal, né, professores, a própria direção da escola, não está preparada para fazer a inclusão escolar dessas crianças. Então, a realidade das famílias de autismo, nós sempre comentamos o seguinte, que nós estamos abrindo uma trilha. Essa primeira geração, né, de autistas que teve o reconhecimento da lei, nós estamos levantando uma bandeira, estamos abrindo uma trilha para a nova geração que vai vir aí daqui 10, 15 anos, que são questões que nós já conseguimos debater. Por exemplo, tem a questão do professor auxiliar, que a pessoa com autismo matriculada na rede regular de ensino tem direito a um professor individual e especializado em sala de aula. Nos municípios do Alto Tietê, nós somos os primeiros processos que teve um reconhecimento, foi através do nosso grupo, que eu fui como advogada entrando em cada um deles, porque as secretarias de educação dizem que a lei, apesar de ser federal, se aplica para todo mundo, menos para eles. Isso é uma realidade, nós temos diversas aí reportagens em jornais locais, que a lei é federal, mas não se aplica para todo mundo, menos para nós. Então, mesmo com ações judiciais, com execução de pena de multa, com valores altos, as secretarias de educação, elas não atendem, não disponibilizam o professor auxiliar. Dizem. Mas você conseguiu algumas vitórias, né? Inclusive para sua filha. A minha filha foi um caso diferente, minha filha estuda numa escola particular, e eu fui convidada, toda a luta, meu engajamento no mundo do autismo, começou a partir do momento em que eu fui convidada a tirar minha filha da escola por escrito.
É uma escola inclusiva. Isso faz quanto tempo, André? Em 2015, faz 3 anos. 3 anos. Então, em 2015, a minha filha já estava na escola há 3 anos, então eu, como advogada, me convidaram a tirá-la por escrito. E o que eu fiquei imaginando? Eu falei, imagina as mães que não têm nenhum conhecimento, que não têm argumento e não sabem para onde procurar. Então, eu mantive a minha filha na escola através de uma decisão de uma liminar, de um mandado de segurança, e pedi o professor auxiliar por conta da escola. Porque mesmo a escola particular, ela é obrigada, né, a fornecer o professor auxiliar para a criança sem repassar nenhum custo para a escola. Então, tanto a escola regular, a escola particular, a escola estadual e a escola municipal estão sujeitos à mesma lei. Então, desde que tenha aí a comprovação da necessidade, e hoje se traça que a comprovação da necessidade através de um laudo médico específico para o professor auxiliar, tanto o município, as prefeituras e as escolas particulares são obrigadas a fornecer o professor auxiliar, sob pena de multa, no caso de quem entra com processo, sob pena de multa diária pelo descumprimento. E nós temos diversos casos aí nos municípios, Poá de Vaspoá, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Mogi das Cruzes, Arujá, Santa Isabel, que os juízes concederam e graças a essas liminares, graças a essas decisões judiciais, fornecem os professores para essas crianças e começaram a ter um olhar diferenciado para aquelas crianças que têm laudo nas escolas. São quantos casos como este? Olha, só eu como advogada, eu tenho mais de 30 casos. Mas se nós pensarmos que a população do autismo, ela tem de 1 a 2,5% da população, é só imaginarmos a quantidade de alunos que nós temos aí na rede 900 pública. mil pessoas no estado. 900 mil pessoas no estado. Se nós pensarmos que 10% desse número está na escola, então é só pensar em 1 a 2,5% desse número. E ainda falta muito, né? Não, na verdade nós... Falta quase tudo, na né? verdade falta quase tudo. Na verdade, o que nós fizemos? Só abrimos uma trilha. Então chamamos a atenção tanto do poder público, né, quanto do poder judiciário. Olha, existem casos e não estão sendo tratados. Tem municípios, como por exemplo Guarulhos, já está um pouco mais avançado que os demais. Eles já conseguiram, à medida que os casos foram aparecendo, a Secretaria de Educação firmou com a Promotoria de Justiça, firmou um termo de ajuste de conduta, que ele se compromete que todas as crianças autistas, laudadas, né, não aquela que está em suspeita, aquelas que já apresentem um laudo, elas terão direito a um estagiário de pedagogia. É o ideal? Nós não estamos entre o ideal, entre a falta de um acompanhamento e o que se diz a lei, está no meio termo. Então é melhor que tenha alguém com um olhar dirigido, né, aí no caso um estudante de pedagogia, do que não ter ninguém. Então, Guarulhos, por exemplo, saiu aí na vanguarda, foi o primeiro que apresentou essa questão. Os outros municípios aqui da região, principalmente até o município de São Paulo, continua aí, são ações individuais, são batalhas de um por um para se conseguir esse professor auxiliar, apesar de estar previsto na lei desde 2013, esse professor auxiliar. Então, eu queria fazer uma pergunta que acho que qualquer um ou todos poderiam me responder. Por que esse reconhecimento demorou tanto? Veio só em 2013, há 5 anos atrás, né? Porque à medida em que as políticas públicas e as leis vão demorando, né? Tudo demora, né? Porque a partir daí é que se começa a pensar em como receber esse aluno, no melhor que seria para ele, nas terapias que é necessário e que o sistema de saúde teria que ter disponibilizado já, né? Por que se demorou tanto? Por que essa demora? Existe uma explicação? Eu diria que, da minha área, eu diria que se fosse um tema mais polêmico e de maior aceitação e menor preconceito da sociedade, como por exemplo um câncer infantil, seria mais fácil de ser aceito. Como é um tema da saúde mental, e a saúde mental, infelizmente, ninguém gosta de tocar por razões óbvias, históricas e de preconceito moral, então é um assunto que veio à tona muito tardiamente. Estamos falando de autismo há no máximo 10 anos. Então, se a gente vê pelas estatísticas, os números de autistas são 3 vezes mais. Não gostaria de comparar, mas vou comparar com a síndrome de Down. Os casos de autistas, você pode juntar todos os cânceres infantil que não dá o caso de autismo. E nós temos mais projetos, mais políticas para Down e mais hospitais para câncer infantil. E por que a gente não tem equipamentos específicos já com todos os profissionais? São coisas que a gente realmente tem que questionar. E a saúde é dever do Estado, né? Constitucional. E eu acho que o Estado realmente não está se
se abraçando a causa como deveria. E se houvesse realmente, o Estado tivesse com uma vontade política para poder realmente resolver isso, a gente teria equipamentos de tratamento, como hospitais e escola, em grande parte ou quase todos os municípios, assim, se pudesse ser mapeado e ser realmente construído tudo isso. Então são muitas coisas que a gente tem que se questionar. Os números são de quase uma epidemia pública aí. A gente sabe que essas crianças vão crescer e vão demandar cada vez mais. Se você não trata desde a base, você vai ter realmente um custo cada vez maior de tratamento conforme eles vão crescendo. E não dá para realmente a gente se virar as costas para esses números e para essas mães, esses familiares, né? A gente vai falar sobre os preconceitos e também sobre o que a data pode mudar, né? Porque, afinal de contas, a data, outras datas, né? Elas trazem eventos, palestras, esclarecimentos, programas de conscientização, isso é muito importante, né? Logo depois do intervalo. O programa em discussão vai para um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já já. Olá, meus amigos, quero convidá-los para um evento muito bacana que vai acontecer nos dias 7 e 8 de abril. É o Nikkei Matsuri, uma festa do Japão na região norte. Vai ser realizado esse evento da comunidade japonesa e que todos estão convidados. Em comemoração também aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Vai ser realizado esse evento nesses 2 dias, 7 e 8 de abril, no Memorial da América Latina. Todos são muito bem-vindos, vai ter muitas atrações musicais, muitos shows, muita comida japonesa, tem para todos os gostos. Então, você é um convidado especial para essa grande festa, é o 11º Nikkei Matsuri, que acontecerá no Memorial da América Latina. Um grande abraço e até lá! Violência contra as mulheres. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo quando mulheres são agredidas em suas próprias casas. Eu ligo quando são ofendidas, xingadas, humilhadas. Eu ligo quando são vítimas de assédio em ônibus, trens e metrôs. Se você ou alguém que você conhece for vítima de assédio no trabalho, abuso, exploração sexual ou tráfico de mulheres, não se cale. Ligue 180. O programa Em Discussão está de volta e hoje nós tratamos do Dia Mundial do Autismo, criado em 18 de dezembro de 2007 pelas Nações Unidas. Leonardo Maranhão é psiquiatra, especialista em autismo, Andréa Du é advogada e Luciene Fonseca é coordenadora do Cantinho das Crianças. Bom, no bloco anterior, o Dr. Leonardo estava falando um pouquinho sobre o preconceito, né? Demorou-se muito para se ter uma lei porque existe um preconceito. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, por que o preconceito é tão forte no autismo? Existe uma questão que ninguém quer ter uma doença mental. A doença mental assusta, amedronta, faz você perder todo o controle da sua vida, faz os outros entenderem que você é fraco. Para algumas pessoas, falar que teve depressão, falar que teve um pânico, é um sinal de fraqueza. E você não vai dar conta, ou que os chefes não vão contar mais com você. Ele teve uma doença mental, ele vai tomar remédio para o resto da vida, e ele vai ficar 1 ano, 2 anos afastado, então a gente não pode mais contar com ele. Então existe um preconceito que não é muito diferente com relação à mulher quando vai engravidar, que você, nossa, ela engravidou, não contamos mais com ela. São coisas que infelizmente acontecem e que no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo extremamente estressante a níveis tóxicos, em que apenas 20% da população tem uma saúde mental 100%, é algo que todo mundo acaba tomando alguma medicação, mas ninguém conta para ninguém que toma, pelo preconceito.
Então, assim, o preconceito acaba sendo mais algo da rotina e observado mais comumente, se eu posso assim dizer, do que justamente pensar o inverso, que seria um pensamento mais positivista, no sentido de que é melhor identificar logo, ir lá e começar a intervenção e resolver, porque se esse negócio que se atrasar não vai ficar legal. Então é um tipo de vou encarar mesmo, vamos lá, vamos apoiar a família, vamos apoiar, vamos lá, vamos resolver, vamos fazer acontecer, vamos fazer isso ver se é mesmo, se não é, o quanto... Isso que precisa mudar a mentalidade, né? A mentalidade da mente, a mentalidade tem que ser mudada gradualmente com essa conscientização, com mais informação, falando mais sobre isso, aparecendo mais programas de TV, atores, filmes, a fim de que isso seja mais tranquilo de ser abordado. André, você teve alguma relação aí direta com preconceito? Como é que você conseguiu lidar com isso? Bom, a relação direta que eu tive foi a primeira, o fato de te convidarem minha filha a tirar minha filha da escola por escrito. Então, quando você imagina que as pessoas não aceitam, já tem as famílias que não aceitam, é difícil os pais, avós, tios reconhecerem que aquela criança tem um problema. Eles acham que aquela criança é mal criada, que aquela criança é birrenta, que aquela criança não tem limites, que a mãe não sabe educar, que o pai não sabe educar. Mas o grande fator foi a discriminação que eu tive, né, o preconceito que eu tive da escola me convidar a tirá-la por escrito. E hoje ela continua na mesma escola, tá? É uma escola com uma pedagogia diferenciada, mas você sente isso de dizer, a minha filha não vai poder estar naquela escola porque eles não querem lá. Então, olha, já não é nem o preconceito para mim, já para mim isso chama-se discriminação. Então, quantas mães, em vez de fazerem o que eu fiz, de lutarem, né, pelo direito minha filha vai estudar onde eu quero que ela estude, não onde vão deixar que ela estude. Mas a maioria das famílias fazem o quê? Vão para casa, chora e deixa a criança dentro de casa. Né? Porque numa escola não aceita, na segunda escola não aceita, na terceira não aceita, e vai fazer o quê com essa criança? Então, na verdade, nós devemos preparar as crianças para o mundo, mas o mundo, à medida que existe a lei, à medida que se reconheceu a condição da deficiência, eles devem estar preparados, principalmente a questão das escolas. Eles devem estar preparados, sim, para receber essas crianças. E além do autismo, além da lei do autismo, entrou em vigor em 2015 a Lei Brasileira de Inclusão, que fez o quê? Diz que as pessoas com deficiência, preferencialmente, deverão estar matriculadas na rede regular de ensino. Então, hoje, não são só as crianças com autismo que estão na rede regular. Tem crianças com síndrome de Down, paralisia cerebral e qualquer outro tipo de deficiência que está no caminho contrário, saindo das escolas especializadas e vindo para as escolas regulares. Aí a questão é, mesmo com a aprovação da lei, então a gente existe uma lei no papel. Para que tem a lei no papel se ela não sai do papel? Então a questão, a minha opinião, por que demorou tanto tempo para a lei do autismo ser aprovada? A lei do autismo demorou para ser aprovada porque seria reconhecer no Brasil pelo menos de 2 a 5 milhões de pessoas com uma deficiência. E a partir do momento que essas pessoas são deficientes, elas passam a ter direitos. E esses direitos custam caro. Então você tem um benefício pecuniário de INSS para pessoas de baixa renda, que é um salário mínimo. Eles têm direito ao passe, a transporte gratuito, tem isenção de PVA, tem isenção de PTU, tem uma série de benefícios. Fora as questões das políticas públicas de atendimento educacional e de saúde. Então, a minha opinião, o poder público não demorou muito tempo para aprovar essa lei pelo custo. Para não colocar a mão no bolso. E essas pessoas, elas sabem de todos esses direitos, assim, pela sua experiência, não, pelos seus clientes, as pessoas que você atende? Não. Enfim, as mães, né, os parentes chegam, não têm ideia de todos esses benefícios, de todos os direitos que eles têm, né? Não, eles não têm ideia de que a partir do momento que eles têm um laudo médico, né, da criança laudada com o médico, eles não têm noção de que aquela criança passa a ser considerada, aquela pessoa passa a ser considerada deficiente para todos os efeitos legais. Então, os pais, primeiro que eles já têm aquele choque de ter o diagnóstico do autismo. Como assim meu filho é deficiente? Ele tem 2 pernas, tem 2 braços, né? A questão da deficiência é muito forte, mas juridicamente o termo passou, né? Tem o reconhecimento do autismo através de um laudo, juridicamente, para efeitos legais, ele é considerado deficiente. Mas você vai explicar isso para os pais com essa linguagem que nós estamos usando aqui, o pai fala, meu Deus, meu filho ele era normal, agora ele já é autista, agora ele é deficiente.
Meu Deus, então a maioria das famílias não consegue ainda entender esse liame jurídico e não tem sequer ideia dos direitos deles. Eu queria que você contasse agora, Luciene, se você teve esse contato com preconceito, né? Se o seu filho foi convidado a sair da escola, como o filho da André, enfim, como é que foi esse contato, como é que você superou, se existiu esse preconceito nessa tua jornada aí? Com a escola, não. A escola, ele foi o primeiro autista. A única coisa é que, de começo, eu pagava tutora. Além do valor da escola, eu pagava tutora. Então, para mim, saiu um custo alto, só que ali ele estava bem aceito. Como ele foi o primeiro autista, eu não queria que ele fosse para lá sozinho. Porque ele não falava, ele não interagia, ele chorava demais. Tinha alguém que tinha que ter a voz dele ali dentro. Daí eu contratei a tutora, a escola aceitou. Depois de um tempo, a escola já começou a pagar. Já aceitou colocar ela ali no quadro de funcionários. Na escola ele não sofreu, não. Só que ele não é convidado assim a passar a tarde na casa de um amiguinho, ele nunca foi convidado. Mas em festa de aniversário ele é convidado. Mas para passar a tarde, em outras ocasiões, não. Mas meu maior preconceito foi lá mesmo no Cantinho das Crianças. Por quê? A partir do momento que eu percebi que ele estava bem dentro de casa, interagindo com a gente criou o Cantinho das Crianças. Para mim não foi fácil no começo, porque é colocar ele para o mundo ver, para as pessoas ver, e sabendo que ele tem autismo. Então, as crianças começaram a se aproximar ali com os brinquedinhos que a gente colocou dele, né, o escorregador, o gira-gira, o balanço. E daí eu tinha que explicar para as crianças o comportamento dele, por que ele tinha aquele comportamento. Infelizmente, aconteceu que num dia, então para ele ali era muito estímulo, e ele pegou e puxou o cabelo de um amiguinho. E daí eu fui conversar com a mãe apelou comigo, chamando ele de doente, só que infelizmente ela falou só no meu ouvido, nenhuma das outras mães que estava ali comigo ouviu, só que me deu uma crise de choro. Daí ela falava, lá, por isso que ele é louco, olha o tanto que ela tá chorando, por quê? Eu não falei nada demais, ele só tinha que ficar lá dentro. Entendeu? Só que meu filho não tinha feito aquilo proposital. Foi uma maneira de dizer, algo tá errado, eu não gostei do que você fez pra mim. E eu pedi desculpa pra ela não aceitou. Então, o pior preconceito que eu sofri até hoje foi esse. Mas eu continuo ali. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Cantinho das Crianças? Como é que você pensou? Há quanto tempo ele existe? Como é que ele funciona? Faz 2 anos e 5 meses que a gente está ali. Eu pensei por isso mesmo, na parte social, porque na escola eu não queria que ele limitasse só com a gente e com a escola, visto que a escola eu pago a escola para ele, então o meu nível de vida em comparação com a escola que eu pago é baixo. Então o nível de vida deles é alto e ele ia conviver com pessoas de outra classe. Então não ia acompanhar. Daí o meu marido já queria ter tido a ideia de colocar os brinquedos dele lá pra fora, mas assim a mãe fica meio com ciúme dos brinquedos, né, da criança. Eu não queria. Daí ele limpou um pedaço da área verde que tem em frente de casa, que é uma área abandonada, e compramos 8 sacos de areia e colocamos os brinquedos dele ali, bem na hora da saída da escola. E as crianças viu e chegou. E daí foi indo. Daí ele começou a gostar das crianças. Só que assim, a terapeuta me orientando, a fono me orientando, a TO me orientando, o que fazer em determinadas situações. Até mesmo com preconceito. Porque sem a orientação dela, até da tutora dele, que é psicóloga, eu falava para ela, ela me orientava o que fazer em determinadas situações. Senão eu não tinha conseguido, não. É muita coisa. Precisa desse acompanhamento. Numa situação assim de um parquinho aberto, o que as crianças podem fazer, como é que ele pode reagir? Daí esse parquinho expandiu, né? A partir do momento que expandiu, o que eu pensei? Vamos fazer todo sábado algum evento para as crianças. Então todo sábado tem uma brincadeira, tem lanchinho e as crianças do bairro já acostumam com isso. Então as crianças do bairro também já são conscientizadas como lidar com as crianças com autismo que vai lá. Daí todo sábado tem evento, daí eu sirvo 3 horas o lanchinho, vai uma profissional, se não tem a profissional, eu mesma entro no YouTube, pesquiso algumas brincadeiras e faço as brincadeiras para estimular ele na parte social com as crianças. E também para não perder a graça para as crianças de ser um parquinho comum.
Eu não quero isso, eu quero que ali seja diferente e eles sempre sejam conscientizados. Muito importante essa iniciativa, né? Muito bacana. Essas atividades são importantíssimas, né, para o desenvolvimento, não é isso, doutor? Exatamente. A gente fala que a criança brincando nos primeiros anos de vida, ela está socializando e aprendendo a tolerar o outro, a ver a diferença e justamente modular a sua forma de estar no meio deles. Então, assim, a brincadeira é fundamental e que ocorra desde sempre para realmente amadurecer esse aspecto e habilidade dessas crianças. Essa semana passada, a psicóloga dele ainda brincou comigo, olha, se eu não conhecesse o Pedro desde pequenininho, eu ia falar que ele só tinha uma dificuldade de linguagem. Mas ele tem autismo, aí a gente não tem dúvida. Porque a partir do momento que eu fiz o parquinho, ele evoluiu em tudo, num conjunto. Fala, comportamento, em tudo. Ele é outra criança ali, junto com ele. Você sentiu isso, né? Senti, porque é os estímulos que as outras crianças dão para ele. Então, ele copia das outras crianças, tanto comportamento bom quanto ruim. A parte de bater, ele já não bate mais. Então, ele vem falar comigo ou resolve ali com a criança sem bater. Porque ele sabe que se bater, ele perde o parquinho. Daí eu coloco ele lá dentro e converso com ele. Entendeu? Então, ele já entendeu essa parte. Mas tem criança que vai lá, que bate, a gente vai e conversa, que não é assim. É todo um conjunto. Mas ele evoluiu demais, demais. A imaginação dele, então, flui, que é uma beleza. A inclusão social é muito importante, né? Porque não adianta só os pais fazerem terapias. Eu tenho terapia de segunda a sexta-feira com meu filho. E fora o tempo da terapia, o que você faz com o seu filho? Ele precisa viver, né? Ele precisa viver, claro. Você não vai levá-lo num shopping no sábado à noite lotado, mas você pode levá-lo na segunda-feira durante o dia. Você pode levar na praia, onde não tem tanto movimento, vamos brincar um dia na onda, um dia... Quer dizer, além dele ser autista, o que nós temos que ter em mente como pais, né, que eles são crianças. Exatamente. Então, a inclusão social, e principalmente essa questão, aproveitando, né, que estamos no mês do autismo, o que nós tentamos fazer? Tentamos conscientizar as outras pessoas de que os nossos filhos são diferentes. Mas eles são diferentes, mas têm toda a condição de conviver em sociedade. Essa questão das atividades do cantinho das crianças é tão importante quanto a escola também, né, doutor? Andréia brigou pela escola, manteve na escola, e a escola é importantíssima também. É fundamental, ela realmente é um dos grandes estímulos que a criança apresenta na primeira infância, a fim de conseguir realmente ela treinar essas habilidades e desenvolvê-las. Sem a escola, realmente a criança deixa de estar no mundo da criança e acaba participando com os adultos no mundo do adulto e tendo contato com adultos e deixando passar esse momento que é um momento bem delicado e bem bonito, que é a primeira infância. André, você falou sobre levar no shopping às segundas, na praia. Por que evitar o movimento? Por causa da questão, como o doutor já havia falado, da questão sensorial. Então é como se eles tivessem no ouvido um megafone. Então o que um barulho para nós aqui é normal, para eles escutam... Que aliás, às vezes para nós também é estressante, né? Sim. Então eles têm uma carga sensorial muito grande. Então eles escutam como se fosse, escutam mais do que nós, eles sentem os cheiros, a textura. Então é para ir devagar. Vamos acostumar no ambiente mais tranquilo. Então o foco é ir ao shopping. Então vamos ao shopping no dia que não tem movimento. Talvez nem eu goste de estar no shopping no dia de movimento. Mas em razão do autismo é a questão da carga sensorial, que você vai desestabilizá-lo num ambiente com muitas pessoas ou com muito barulho. Tem uma explicação. Pode dizer, doutor. Eles já nascem com o cérebro estressado. O estresse que a gente desenvolve ao longo de toda a nossa vida, que a gente acaba tendo problemas psicossomáticos, infarto, câncer, com 50 anos de vida, eles já nascem, não que eles vão ter essas doenças, pelo amor de Deus, mas a própria condição do autismo faz com que eles tenham um cérebro estressado naturalmente no nascimento. Doutor, eu queria que o senhor explicasse de uma forma mais aprofundada e ao mesmo tempo didática, Sim. O que a genética tem a ver com isso, né? Se Sim. existe uma predisposição, enfim. Sim, vamos lá. Então, a genética, os genes, eles nada mais são como placas de trânsito que vão nos direcionar com relação a que célula vai virar um cérebro, que célula vai virar um coração, quando virar o cérebro, que célula vai fazer parte da parte mais externa do cérebro, que parte vai virar a parte mais central do cérebro. Então, a genética ela vai orientando.
E o cérebro, ele é um órgão extremamente complexo, em que, se houver uma orientação inadequada, um erro de transmissão, algo bem pontual, o cérebro vai ser formado diferente do que ele deveria ser. É como a gente, quando está usando um telefone celular dentro do avião, o comandante pede para desligar, porque você vai causar interferência na comunicação entre ele e a torre. E o que ocorre na gestação pode interferir nessa comunicação. Ou a genética, se houver uma herança de genes paternos ou maternos, via de regra é a combinação dos dois, pode também interferir nessa comunicação que os genes vão falar para se formar proteínas, proteínas que são blocos que vão formar os tecidos. E as conexões ocorrem de forma diferente. Então, a conexão, que é justamente a atividade elétrica do cérebro, que faz com que sejam produzidos todas as funções cerebrais, eles ocorrem de forma diferente. No caso da fala e linguagem, é necessário que cerca de 13 áreas dos dois lados, tem que se comunicar para se produzir a fala. Se elas não estiverem bem sincronizadas e se não estiverem bem ajustadas, se tiverem uma desincronia, uma desordem, não se produz a fala. Se não há comunicação, a parte social fica prejudicada. Por outro lado, eles têm a percepção dos sinais sociais e a intenção do outro com um processamento mais lento e com isso, eles não entendem o que o outro quer dizer. Quando eles entendem, já passou o time. Então, isso é algo muito refinado e que faz com que o autista tenha uma dificuldade enorme de conseguir juntar as palavras e montar para conseguir falar, quando ele é verbal. Então, ele fala de uma forma que ele acha que é mais fácil. E, por outro lado, ele tem uma dificuldade de estar com os outros porque está na mesma sintonia. E o que eu até comentei na primeira fala, o que leva os pais a buscar é pela fala, a ausência dela. Mas a empatia, que é o ponto central e que diferencia de outros transtornos mentais, fobia social, ansiedade social, transtornos de personalidades. E a empatia nada mais é a capacidade do indivíduo ter refinado de conseguir se colocar e sentir a dor do outro. E isso ele não consegue fazer por conta dele não conseguir nem entender que o outro está com dor. E imaginar, ele tem dor, eu também tenho dor, quando eu sinto dor eu sinto isso, então ele deve estar sentindo isso, eu vou lá e consolo ele. E falo, deve estar doendo. Então, voltando para a genética, assim, a gente vê que está tendo uma busca enorme aí com relação a genes, né? A gente sabe que de 20 mil genes que a gente tem mapeado no genoma, 1000 deles estão implicados e possivelmente são esses 1000 genes que podem ocorrer de forma aleatória a fim de que ocorra esse tipo de transtorno. Então a gente sabe que na saúde mental, a partir do momento que você consegue identificar um gene causador, demora-se 10 anos para conseguir você fazer o remédio para esse gene. Como já foi feito para a síndrome de Rett, que era um dos tipos de autismo que tem um gene mapeado e já vai sair, provavelmente no ano que vem, ou possivelmente no ano que vem, um remédio para a síndrome de Rett. Com relação ao autismo, daqui 2-3 anos já está realmente na incubadora uma medicação que possa atuar na parte social dessa criança. Doutora, eu tenho um dado aqui que o autismo se dá 80% em meninos, sim, 20% em meninas, né? A sua filha entrou nesses 20%. Por que essa incidência maior entre os meninos? Tem uma explicação? Tem uma explicação. Tem uma teoria hormonal, que é a testosterona, que iria favorecer, e tem também uma explicação genética. Os meninos são um X e um Y, e as meninas são 2X. Então, se você, tendo um X comprometido no menino, é suficiente para causar o transtorno. Na menina, teria que ocorrer em ambos os X. Se um X estiver adoecido, o outro ele fica funcionante. No menino isso não acontece. Só que aí ela tem essa informação, de repente numa futura gravidez... Não. Assim, se a menina tem um quadro, é porque os 2X foram adoecidos, foram afetados. Então, quando a menina tem o quadro, ela tem um quadro mais grave. Já que a contaminação, vamos, entre aspas, dizer, tem que ser maior.
Doutor, queria que o senhor falasse, nosso tempo está acabando aqui, claro, sobre os sintomas e os graus. Eu me baseei aqui na Luciene, que ela viu uma reportagem e falou, olha, meu filho tem esse comportamento, vou procurar um médico. De repente tem mães nos assistindo agora, assistindo esse bate-papo sobre o autismo. Queria que o doutor falasse um pouquinho sobre o que as mães têm que se atentar, os pais, enfim, os familiares, para de repente detectar o quanto antes, até pela importância desse diagnóstico precoce. O que é importante aqui é notar comportamentos e reações que são atípicas do bebê. Ou um bebê que é muito irritado, ou um bebê que é muito calmo. Ou um bebê que ele grita muito, ou um bebê que não fala. Ou um bebê que quando mama dorme e não consegue nem trocar um olhar, ou um bebê que morde o seio e é agitado ao mamar. O atraso da fala, como realmente a gente nota, ou o bebê que quando mama não consegue compartilhar o olhar com a mãe. Um bebê que tem o dar tchau ou a imitação nos primeiros 2 anos de vida ocorre de uma forma muito precária. Ele não consegue imitar, ele não consegue soltar as primeiras palavras no momento que deveria estar... Enfim, esses são os principais sintomas, a gente pode dizer, de alerta. E é importante a mãe ter acompanhamento e ela sabe exatamente o que vai acontecer em cada mês. Quando começar a atrasar, ela buscar uma avaliação. Acho que isso é fundamental. E os graus, eles são leve, moderado e severo. Os casos leves são também chamados pela OMS de síndrome de Asperger. Os quadros moderados, na sua maioria, são o autismo clássico, né? E o severo é o autismo com muitas outras doenças associadas, como a epilepsia e outros transtornos. Bom, quanto antes a identificação, melhor, né? Com certeza, eu gostaria Carla, de agradecer a presença de todos vocês aqui muito nesse obrigado, programa, Carla, esclarecedor, e que realmente o mês de abril seja um mês de muitas campanhas, de muita conscientização. Muito obrigado, Carla. O programa em discussão de hoje termina aqui. Você pode rever este programa no canal da TV Alesp no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Vale a pena. Muito bom com a situação. A Assembleia Legislativa convida você para a 2ª edição do Prêmio Inesita Barroso. Anote, dia 6 de abril, sexta-feira, às 10 horas da manhã, no plenário Juscelino Kubitschek. Prêmio Inesita Barroso.